Olá a todos, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Salete, mas pode me chamar de Salen. Essa é a minha segunda aula do estágio supervisionado de língua portuguesa. O tema da aula de hoje será sobre o uso correto da crase, ou acento agudo, para o 7º ano do ensino fundamental. Vamos identificar quando leva a crase? Crase nada mais é que a fusão de duas vogais idênticas que representa-se graficamente pelo acento grave, o A com acento agudo. Ao finalizar essa aula, você será capaz de aprender a identificar se tem ou não crase, identificar quando a crase é obrigatória, identificar quando nunca usar a crase, descobrir quando a crase é facultativa. Crase é o nome que se dá à união da preposição a com o artigo definido AS, ou com o A inicial dos pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilo, ou ainda com o A inicial dos pronomes relativos, a qual e as quais. Ao acento indicador de crase, dá-se o nome de acento grave. No entanto, existem algumas regras para usar a crase e alguns macetes para nunca deixar de fazer o seu uso correto. É o que veremos a seguir. Quando falamos no uso da crase ou acento agudo, lembramos da letra A. Ela só ocorre quando temos o uso da preposição a mais a, artigo a. É preciso ter uma preposição regida pelo termo anterior, dentro da mesma frase. Vamos entender melhor isso? Para que a crase ocorra, tem que ter uma palavra que peça a preposição a, e depois a palavra seguinte tem que ser feminina, para que também possa usar o artigo na frente. Primeiro, sabemos que para ter crase tem que ter preposição. Segundo, só usaremos a crase com palavras femininas. Terceiro, existem exceções para o uso em palavras masculinas que eu vou explicar depois. Prestem sempre atenção na palavra que vem antes e na palavra que vem depois. Por exemplo, ele era muito dedicado à filha. Ele era muito. Quem é dedicado é dedicado a algo, alguma coisa ou a alguém, certo? Então, dedicado pede a, porque dedicado a filha. Para não existir aqui dois as, do dedicado a e a filha, então utilizamos a mais a, que representa o a com a crase. Porque por isso que inventaram a crase. Em Portugal, por exemplo, sim, se fala os dois as. A algo, a aquele, a algum lugar, eles usam o a ainda. Mas no português do Brasil foi colocado esse resumo, que é o a mais a, que é igual o acento agudo a craseado. Então fica assim, ele era muito dedicado à filha, para não falar, ele era muito dedicado à filha, dois as. Então coloca o crase, que significa referência à filha, correto? A crase é utilizada em 99% dos casos da palavra feminina. Nesse caso, ele é dedicado à filha, correto? Vamos a um segundo exemplo? Ele se referiu a você. Quem se refere a algo, alguma coisa ou a alguém, correto? Por que essa palavra não admite crase? Porque você não é uma palavra feminina, correto? E não admite crase. Por ser um pronome, não admite artigo antes dele. Então, nesse caso, temos o a apenas do pronome. Se referiu a você, de referir, referiu a você. Como não admite, o artigo não admite a crase, correto? Porque o verbo pede preposição. Por ser um pronome, não admite artigo antes dele. Então, nesse caso, não temos a desse pronome. Temos apenas a do referiu, porque o verbo pede preposição, correto? Mas como preciso ter a mais a, que é a do verbo, mais a da preposição, nesse caso não dá, porque o pronome não admite.
Antes de pronome, não se utiliza a crase, é uma regra e a palavra não é feminina. Vamos ao exemplo 3. Ela se referiu à região. Quem se refere a algo, se refere a alguma coisa ou a alguém, correto? A primeira coisa em ela se referiu à região, nesses casos, é identificar se região é uma palavra feminina. É feminina? Quem se refere a algo, alguma coisa ou alguém, certo? Então, aqui, analisamos se leva a mais a. Nesse caso, sim, leva a crase. Por quê? Porque região é uma palavra feminina que pede o artigo a. Então, automaticamente, esse a de região sim leva ao acento grave. Deu para entender a lógica? De existir ou não o acento grave? Quando usar a crase? Quando o complemento de um nome que exige a preposição a for um substantivo feminino antecedido do artigo feminino a. Nesse caso, vamos à loja para comprar outros enfeites. Observe, vamos a mais a loja, que é igual a mais a. Vamos à loja. Certinho? Deu para entender? Quando os pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilo, exercem a função de complemento de termo que exige a preposição a. Quando o complemento de um nome que exige a preposição a for um substantivo feminino antecedido de um artigo feminino a. Ela se mostrou favorável à medida proposta pela vereadora. Observe. Ela se mostrou favorável à medida. Ela se mostrou favorável à medida. Por quê? Porque tem dois as, de a favorável a e a medida a mais a é igual a craseado. Deu para entender? Esse a craseado simboliza que não precisamos usar dois as, porque ao falarmos seria favorável a medida, já dá a mais a, que é igual a. Crase é o nome que se dá à união da preposição a com o artigo definido a e s, ou com o a inicial dos pronomes demonstrativos, aqueles, aquela ou aquelas e aquilo, ou ainda com a inicial dos pronomes relativos, a qual e as quais. Correto? O pronome demonstrativo pode estar implícito, oculto. Nesse caso, ocorre a crase. Somos contrários àqueles que defendem o radicalismo. Somos contrários a aqueles que defendem, correto? Então, seria a de contrários mais a que defendem. Seria aqueles, então fica aqueles. Devo obedecer àquilo em que acredito. Devo obedecer a aquilo em que acredito. Para não dizer, devo obedecer a aquilo em que acredito. Então já crase nele e já fica correto. Estou referindo-me àquelas semanas em que não pude vir trabalhar. Portanto, somos contrários a aqueles. Somos contrários àqueles. Devo obedecer a aquilo, que é igual a devo obedecer aquilo. Estou referindo-me àquelas. Estou referindo-me àquelas. Deu para entender? O pronome demonstrativo pode estar implícito, oculto. Neste caso, ocorre a crase. Não me refiro a essa, mas a da direita. Observe, não me refiro a essa, mas àquela da direita. Não me refiro a essa, mas àquela da direita. Quando os pronomes relativos a qual e às quais exercem a função de complemento de termo que exige a preposição a peça a qual assisti não vale um centavo do que paguei. As tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são sempre essenciais. São casos de pronomes relativos, ok? No entanto, o pronome a qual se refere ao termo anterior, peça, no primeiro exemplo, e o pronome as quais se refere ao termo anterior de tarefas,
No segundo exemplo, nesse caso, o acento grave é colocado sobre o A dos pronomes relativos, a qual e as quais, portanto, a peça a peça a qual assisti e as tarefas às quais nos dedicamos. Assim, assisti a peça. A mais a, assisti a peça. Dedicamos-nos a mais as tarefas, dedicamos-nos às tarefas. Certinho? Em locuções adverbiais femininas com substantivos no singular ou plural, como à tarde, à vontade, às vezes, às pressas, às 4 horas, etc. Vocês estão em minha casa, podem ficar à vontade? Não vale a pena decidir às pressas o que fazer nas férias. Tem uma exceção à regra, é a locução à distância. Se não estiver determinada, por exemplo, estávamos observando tudo à distância. Nesse caso, como distância não está determinada, a distância, o local, então não leva crase. Aqui no caso, estávamos observando tudo à distância de 5 metros. Foi específico, não foi? Então, nesse caso, sim, leva a crase. Daqui à esquina, não leva. Outras palavras femininas implícitas. Antes de palavra masculina, inclusive no plural, caso haja uma palavra feminina implícita, necessitamos com urgência ir a abastecimentos. Isto é, necessitamos com urgência ir à central de abastecimentos. Quando não usar a crase ou quando ela é proibida? Antes de verbos, meu primo começou a cumprir pena socioeducativa. Antes de pronome pessoal, não tenho que dar satisfações a ela. Veja também pronomes de tratamento, um tipo específico de pronome pessoal. Antes de palavras masculinas, por exemplo, era um sentimento muito semelhante ao amor. Era um sentimento muito semelhante ao amor. Pode ocorrer crase diante de palavra masculina quando ela for precedida de palavra feminina implícita na frase. Portanto, a próxima frase está incorreta. Era um sentimento muito semelhante a amor. Não pode levar a crase aqui, que amor é masculino. Atenção, pode ocorrer crase diante de uma palavra masculina quando ela for precedida de palavra feminina implícita na frase. Por exemplo, era uma pintura, a pintura é feminina, a Leonardo da Vinci. Entende-se? Era uma pintura à maneira de Leonardo da Vinci. Certinho? Quando não usar a crase? Em palavras idênticas ou repetidas não se usa crase. Pronome de tratamento não usa crase, apenas em dona, senhora e senhorita admitem. Correto? Em cara a cara, boca a boca, frente a frente, lado a lado, não se leva crase. Depois do afogamento, foi preciso fazer respiração boca a boca. Eles ficaram frente a frente. Depois voltaram lado a lado. Dias de semana não leva crase. De segunda a sexta. As expressões que indicam futuro e distância também não usam crase. Quando é relacionada à distância, não precisa. Por exemplo, daqui à esquina, não leva crase. Antes das palavras casa, no sentido de lar, e terra, em sentido oposto, a bordo. Será daqui a pouco, que é futuro, né? Daqui à esquina, relação à distância. Vou a casa no próximo fim de semana. Ao chegar à terra, o marinheiro foi até o local marcado. No entanto, se essas duas palavras, casa e terra, forem qualificadas ou definidas, ocorrerá a crase. Vou à casa de minha irmã no próximo fim de semana. Ao chegar à terra, os renegados, o marinheiro foi até o local marcado. Nossa, tem muito sol aqui. Outro exemplo aqui. Volte a casa cedo. Volte à casa dos seus pais cedo, porque está específico que tipo de casa. Porque está especificando da onde é para ele chegar mais cedo, certo?
No caso ali, volte a casa cedo, não tem nada porque só não tem nada específico adiante. Eles chegaram à terra. Aqui também não leva crase porque não está especificando que terra, né? Aqui já eles chegaram à terra de seus antepassados. Nesse caso, sim, já leva a crase porque está especificando que eles chegaram à terra dos seus antepassados. Antes de palavra feminina de caráter genérico, não cheguei a conclusão alguma. Aqui não leva, mesmo sendo palavra feminina. Não peço nenhum favor a pessoas de caráter duvidoso. Antes de nome de cidade ou vila, por exemplo, chegar à fortaleza é como voltar para casa. Também não leva nesse caso. Fiz referência a Jericoacoara em minha tese de doutorado. Nesses casos não leva crase, ok? Essa é uma regrinha, tá? Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? No caso, esse é um tipo de regrinha, tá? Substituir a por para, ou para a, se aparecer para a, ocorre a crase. Contarei uma história a vocês. Contarei uma história a vocês. Qual a diferença nessas duas palavras? Uma é história com H, a outra com E, verdade? A com H é porque são histórias verdadeiras, fatos reais. E história sem H é história fictícia, história inventada, como novelas, alguns filmes. São histórias, não histórias. Certinho? Contarei uma história para vocês. Não leva crase, porque não foi para a, só para, correto? Então, contarei uma história para vocês. Não, então, contarei uma história a vocês, não leva crase, certinho? Nesse caso, não precisou do para a, não é? Então, não leva crase. Exemplo que leva para a. Fui para a Espanha. Fui à Espanha. Correto? Outra regrinha básica. Substituir o verbo ir pelo verbo voltar. Voltar da ocorre a crase. Se for voltar de, não ocorre a crase. Irei a São Paulo. Voltarei de São Paulo. No caso, voltar de não ocorre a crase. Iremos à Bahia. Voltarei da Bahia. Nesse caso, sim, leva a crase. Correto? Nesse caso aqui, nunca usar a crase. A todos não tem crase. Outro lugar que não leva a crase, nunca, são os verbos. Antes de verbos não se usa crase, porque a crase só vai diante de substantivos. Por exemplo, estou apto a discutir. Discutir não leva a crase, porque é um verbo. Correto? Antes de nomes de pessoas famosas, por exemplo, o artigo estava relacionado a Mary Kay. Também não leva crase. Certinho? Quando a crase é obrigatória, a maneira de, a moda de, a procura de, a mercê de, as pressas, às vezes, a risca, à noite, à direita, à esquerda, à tarde, à frente, à custa de, à medida que, à proporção que, à força de. Quando a crase é obrigatória, mesmo com uma palavra masculina, eu devo usar a crase. Por exemplo, nas horas sempre usa a crase, das 7 às 18 horas. Outro exemplo, mesmo com uma palavra masculina, eu devo usar a crase. Por exemplo, bife à milanesa, porque é a moda, a maneira de. Correto? Por isso tem que levar a crase, porque vem de moda, alguém inventou e virou moda. Bife à portuguesa, é a moda de Portugal. Poesia a Camões, porque Camões é masculino, correto? Mas poesia é a moda de, a maneira a Camões. Agora tem uma pegadinha aqui. Bife a cavalo. O que vocês acham? Leva crase ou não leva? Tá, nós vimos até agora que a moda ou a maneira de, esse A leva crase. Não tem jeito. Regras são regras, correto?
Mas tem uma pegadinha aqui, atenção, cuidado. Bife a cavalo não tem crase, mas bife a cavalo não leva crase. Por que será? Porque cavalo é um nome masculino e é um nome comum de um animal, que não é a moda de, mas sim o nome de um prato típico do lugar. Se fosse bife a cavalo, a moda de Brasil, por exemplo, a maneira de Brasil, e utilizando a maneira ou a moda de Brasil, como aqui a moda de Portugal ou a moda de Camões, né? Ou bife à milanesa, a moda de Milão, correto? Aí seria bife a cavalo, a moda de Brasil. Nesse caso, sim, iria a crase, porque estaria colocando aqui um nome próprio, que é um país, Brasil, e fazendo uma referência que seria a moda, a maneira de, correto? Deu para entender? Antes de numerais, eles foram comparados a duas crianças mimadas. Antes de expressões adverbiais de modo com substantivo no plural, a trancos e barrancos, conseguiu chegar até o fim da maratona. Os funcionários resolveram tudo a paulada. No caso, não leva. Depois a palavra candidata. Luciana foi candidata a prefeita nas últimas eleições. Agora vamos aos casos facultativos de uso da crase. Antes dos pronomes possessivos femininos. Não dão valor à nossa opinião. Ou não dão valor à nossa opinião. Nos casos facultativos, tanto faz usar a crase como não usá-la. Antes de nomes femininos, por exemplo, vamos a esse exemplo. Antes de nome próprio feminino, fizemos referência a Joana, ou fizemos referência a Joana. Facultativo. Pode usar como não usar. Agora, quando você especificar alguma coisa a mais além, nesse caso sim será obrigatório. Eu me referi a Joana. Aqui você pode colocar ou não. Eu me referi a Joana do José. Nesse caso é obrigatório. Se você não colocar, tá errado. Nesses dois casos, tanto faz. Se você colocar ou não, é considerado correto. Certinho? No caso aqui, como é específico, eu me referi a Joana do José. Como é específico, nesse caso é obrigatório. Depois da palavra até. Todos foram à escola, todos os alunos foram até a escola. Agora, as dicas e macetes para o uso correto da crase. O principal macete para você descobrir se deve ou não usar a crase é substituir a palavra feminina que vem depois da possível crase por uma palavra masculina equivalente. Eu cheguei à escola de Marcelo. Façamos então a substituição. Eu cheguei ao colégio de Marcelo. Note que, ao fazer essa alteração, é possível perceber a presença do artigo definido masculino o antes do substantivo colégio. O que indica a presença do artigo definido feminino a antes do substantivo escola. Eu cheguei a, mais a escola, certo? De Marcelo. Eu cheguei à escola de Marcelo. Então, eu cheguei a mais o, que é o colégio de Marcelo. Eu cheguei ao colégio de Marcelo. Quando eu uso o ao, nesse caso, a mais a crase. Ok? Essas regras são boas para fazer quando você estiver fazendo prova e esquecer das regras quanto ao uso da crase. Substituir a palavra feminina por uma masculina correspondente. Se aparecer ao ou aos diante da palavra masculina, é que ocorre o uso da crase. Substituir o artigo definido feminino a pelo artigo indefinido feminino uma. Assisti à luta de boxe no último domingo. Façamos a substituição. Assisti a uma luta de boxe no último domingo. Desse modo, temos assisti a mais a uma luta, certo? De boxe. Assisti a luta de boxe. A mais a, crase nele. Assisti a mais uma luta de boxe. Assisti a uma luta de boxe. Aqui no caso, quando coloco uma, não vai crase, correto? Esse macete é semelhante ao primeiro. É substituir o artigo definido feminino a pelo artigo indefinido feminino uma. Se é possível utilizar esse segundo artigo, é porque a presença de um artigo feminino é necessária na frase.
são regrinhas clássicas para substituir por uma masculina, certo? Irei à cidade. Irei à cidade. A mais a, que é irei à cidade, feminino, certo? Irei à cidade. Para você saber se tem, você troca cidade com a palavra masculina, no caso, turno, certo? Aí fica assim, irei ao turno da noite. Irei é feminino, irei a, que é feminino. Turno, ou masculino, irei à cidade. Se deu certinho aqui, ao turno da noite, deu certo. Irei à cidade. É um pouco confuso, né? Porque irei, quem vai para algum lugar, certo? Irei a, aonde que ela vai? À cidade. Irei ao, quem vai para algum lugar. Irei ao turno. Ah, mas o ao. A preposição para o artigo, nesse caso, sim, leva crase. Ao analisarmos a oração, tem a palavra cidade, é uma palavra feminina, certo? Para você ter segurança na resposta, troca a palavra feminina, cidade, por uma palavra equivalente masculina. No caso aqui, troquei por turno. Eu irei ao turno da noite. Turno é uma palavra masculina. Se leva ao e fica certo, então nesse caso sim leva crase. Vamos fixar isso melhor? Tanto com acento como sem acento, continua em seu gênero masculino ou feminino. Essa regra é realmente para quem não se lembra de nenhuma regra na hora da prova. Por exemplo, parece meio confuso, não é? Mas vamos simplificar? Irei. Quem vai para algum lugar. Vai aonde? À cidade. Certo? No caso, irei à cidade. Então seria a mais a, preposição mais artigo é igual a crase. Deu para entender? Aqui é outra regrinha básica, clássica, ok? Se de se transformar em da, tem crase. Caso de não seja alterado, não usa crase, correto? Retornou à Argentina. Voltou da Argentina. Sim, nesse caso, usa crase. Retornou a Roma. Voltou de Roma. Não usa crase. Tá bom? Essa regrinha é muito conhecida pelos professores e pelos alunos. Vou a, volto de, crase para quê? Vou a, volto da, crase no a. Agora tem outra regrinha. Troca aquele, aquela ou aquilo por a este, a esta ou a isto. Para saber se vai crase, troca aquele por a este. Se manter o sentido, vai crase, correto? Cheguei a este lugar, cheguei àquele lugar. Vou àquelas cidades, vou a estas cidades. Manteve o sentido, correto? Se você usou a estas e deu certo, então não alterou o sentido da frase. Nesse caso, leva crase, correto? Agora, com expressões, a importância da crase. Se tirarmos a crase dessa palavra, fica vendo à vista, vendo à vista. Se tirar a crase, não está especificando. Posso falar, estou vendendo à minha vista, né? Vendo à vista ou vendo à vista com pano. Se eu retirar a crase do a e não especificar que é uma venda à vista, no dinheiro, no cash, tirando a crase vai ficar, eu vendo à vista, vendendo as minhas vistas, meus olhos, certo? Ou vendo à vista, vou vendar meus olhos, vendo um pano no olho, tampado com um pano, vendo à vista. Aí, para especificar que é vendo à vista, que eu vendo no dinheiro, no cash, crase nele, correto? Deu para entender? Vamos fazer um exercício para ver se vocês aprenderam. A justificativa para o uso do acento grave no trecho em destaque é: letra A. Em agulha ocorre a fusão entre a preposição e o artigo definido a. B. A palavra bulha é substantivo masculino precedido de preposição. Letra C. A palavra bulha é verbo conjugado na terceira pessoa do singular precedido de preposição. Letra D. A palavra bulha é uma palavra feminina de caráter genérico precedido de preposição. Ou letra E. O termo agulha é uma locução adverbial de instrumento. Tempo. Qual será a resposta correta?
5 minutos para a resposta. Alternativa A. No primeiro verso, o uso do acento grave justifica-se porque a da locução prepositiva em meio a junta-se ao artigo definido a de abulha. Se trocarmos o substantivo bulha por seu sinônimo masculino tumulto, teríamos em meio ao tumulto, o que comprova a fusão necessária entre preposição de artigo, certo? Bom, aqui tem uma charge. Letra A. Aonde você vai? À praia, vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes a crase são muito exigentes. Aos 5 mandamentos da crase. Diante do pronome, crase passa fome. Diante do masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase é proibido. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Bom, finalizamos essa aula. Espero que tenham gostado e aprendido sobre o uso correto da crase e os macetezinhos que passei aqui. Muito obrigado, foi um imenso prazer estar com vocês e até a próxima aula.